Bom, meu nome é Wallace Andreoli Guedes, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História também pela Universidade Federal Fluminense e graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. No doutorado, eu estudei o filme Pra Frente Brasil, do diretor Roberto Farias, e a partir da análise desse filme, eu busquei construir uma série de discussões e de interpretações acerca das relações entre sociedade, produção cultural, intelectuais e Estado no período da ditadura militar brasileira, mais especificamente nos anos finais da ditadura militar brasileira, no início da década de 1980. Essa tese ela foi defendida em 2016, eu fui orientado pela professora Denise Hollenberg, da UF, e basicamente a tese se constitui a partir de um interesse, de uma inserção minha numa vertente mais recente de discussão sobre o período da ditadura militar e sobre regimes autoritários em geral, que tentam entender como que esses regimes se relacionam de maneira mais intrincada com as sociedades nas quais eles surgem e governam, né? Bom, e aí, basicamente, a minha tese funcionou da seguinte maneira, né? Eu sou um historiador que tenho uma relação muito próxima com o cinema, desde sempre, desde o início da minha trajetória. E eu me interessava inicialmente na tese ao optar por tomar um filme, né, como objeto de pesquisa, partir da análise fílmica, né, não partir do que está fora do filme, do contexto histórico, para depois chegar ao filme. Então, a minha tese ela se estrutura justamente a partir de uma análise que eu faço no primeiro capítulo sobre o filme Pra Frente Brasil, e aí é uma análise que tenta ser o mais minuciosa possível, analisando tanto discursos políticos que são construídos dentro do filme, quanto elementos de linguagem, né, que contribuem para a construção desses discursos. O Pra Frente Brasil ele é um filme muito emblemático desse momento, do início dos anos 80, porque ele é um filme que fala, talvez pela primeira vez, com o alcance que ele tinha, porque é uma grande produção, que teve que foi exibida em muitos cinemas no Brasil naquele momento, que fala pela primeira vez abertamente sobre alguns aspectos do período da ditadura militar, como a tortura, a perseguição política, a própria atuação da luta armada no combate ao regime, as relações entre o autoritarismo ali do início dos anos 70, né, os chamados anos de chumbo da ditadura, com a euforia do milagre econômico, da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu em 1970, que é o ano em que se passa a narrativa do filme. Então, esse filme é um filme muito emblemático, daí o meu interesse por ele, por analisá-lo o mais minuciosamente possível, né? E a partir dessa análise, então, nas etapas seguintes da tese, eu busquei discutir, ampliar essa relação, né? Ampliar a análise dessas relações entre sociedade, Estado, intelectuais, artistas, nesse período autoritário. Então, num segundo momento, eu busquei analisar o processo censório do Pra Frente Brasil, né? Toda a documentação produzida pelo órgão de censura das artes na época, que era a Divisão de Censura de Diversões Públicas, porque a censura ao Pra Frente Brasil também foi bastante emblemática, foi um caso bastante divulgado e discutido na imprensa naquele momento. Era um momento ali de abertura política, né, em que se imaginava que haveria um espaço maior para determinadas discussões dentro da produção artística, e o filme foi proibido ali em meados de 1982, às vésperas de estrear, né? Ele só foi liberado quase um ano depois, ele só vai ser exibido comercialmente nos cinemas brasileiros no início de 1983,
E então me interessou nesse segundo momento analisar justamente o processo censório, os detalhes desse processo, como toda essa trajetória do filme dentro do órgão de censura se constituiu. Para isso, eu recorri, né, ao acervo da DCDP, desse órgão de censura que está disponível no Arquivo Nacional, em Brasília, e acabei também utilizando alguns processos censórios de filmes próximos do Pra Frente Brasil, filmes produzidos mais ou menos ali naquele mesmo momento, e que eram também filmes políticos, filmes que falavam de regimes autoritários, não só do brasileiro, né, justamente para entender como que o órgão de censura da ditadura militar brasileira se comportou com relação a esses filmes semelhantes, né? E basicamente o que eu encontro é que num contexto em que o país está vivendo uma abertura política, em que supostamente a censura está se flexibilizando, está se liberalizando, na verdade ainda existe algum grau de controle desse órgão censório, sobretudo sobre discursos políticos dentro das artes, né? Porque o Pra Frente Brasil ele não foi o único caso, ele não foi um caso isolado de filme político desse contexto que foi censurado. Existem alguns outros que ou foram forçados a fazer determinados cortes, como é o caso de um filme chamado A Próxima Vítima, de 1983, que também fala do autoritarismo, de determinados aspectos da ditadura, da violência policial ali naquele contexto, ou foram completamente vetados, proibidos, tiveram sua exibição completamente proibidas, como um documentário chamado Em Nome da Segurança Nacional, de 1984, que até o final da ditadura ele ficou proibido de ser exibido. Um outro movimento que eu busquei fazer dentro da minha pesquisa de doutorado foi, a partir da figura do Roberto Farias, que é o diretor do Pra Frente Brasil, entender alguns aspectos das relações entre intelectuais e, mais especificamente, né, cineastas ligados ali direta ou indiretamente ao núcleo do chamado cinema novo, com o Estado durante a ditadura militar. Por quê? Porque o Roberto Farias, apesar de ser um cineasta que tinha uma proximidade na década de 60, no início dos anos 60, com esse chamado núcleo do cinema novo, né, que era um cinema muito engajado em valores revolucionários, tanto estéticos quanto políticos, né? Ele, no início em meados dos anos 70, ele vai acabar atuando dentro do Estado, no governo do general Ernesto Geisel, como diretor, como presidente, na verdade, da Embrafilme, que era a empresa estatal responsável por financiar e distribuir filmes naquele período. E ele vai ser a figura que exerce essa presidência no momento áureo da Embrafilme. É o momento em que essa empresa estatal ela tem uma atuação mais sistemática e mais bem-sucedida sobre o cinema brasileiro, né? E que o cinema brasileiro também vive um período de bastante sucesso nas bilheterias, consegue ocupar uma fatia considerável do mercado, né? Então, o Roberto Farias ele é um cineasta que está associado a esse momento da Embrafilme, né, a esse cargo dentro do aparato estatal que ele ocupa durante o governo Geisel, e ao sair da Embrafilme ele vai justamente fazer um filme que confronta diretamente, que incomoda muito o regime militar, né? Então eu tentei, né, nesse terceiro momento da tese, analisar justamente esses possíveis paradoxos, né, da trajetória do Roberto Farias, e aí também foi importante considerar outros filmes que ele dirigiu ao longo da sua carreira. Eu recuperei alguns desses filmes, também analisei alguns aspectos políticos desses filmes, a passagem de alguns desses filmes pela censura também, né? Mas o interesse primordial nesse momento aqui da pesquisa foi, então, analisar esse vai e vem do Roberto Farias, né? Como que esse caso explica, né, ou pelo menos ajuda a gente a perceber
as complexidades das relações entre artistas, sociedades e Estado durante o regime ditatorial, né? Então, a ideia aqui é, a partir dessa análise, contribuir para uma reflexão que extrapole, né, uma leitura simplesmente maniqueísta desse período, né, e que opõe de maneira quase automática, né, os artistas de esquerda e a própria sociedade ao Estado ocupado pelos militares, né, a um regime militar, né? E aí, como eu disse lá no início, né, a minha pesquisa ela esteve muito diretamente vinculada, né, dialogando muito diretamente com toda uma linha de historiadores recentes, né, e inclusive no Brasil, que buscam justamente mostrar essa vinculação, né, entre regimes autoritários e sociedade, né, os regimes autoritários deixando então de ser vistos como corpos estranhos à sociedade da qual eles exercem ali o seu poder. Então, basicamente foi isso. A minha tese caminhou nesse sentido, né, partindo de uma preocupação inicial com o cinema como objeto, e daí a importância da análise fílmica, mas extrapolando o filme, abrindo esse leque para analisar outros aspectos das relações entre sociedade, Estado, intelectuais durante a ditadura militar brasileira.